Olá, veja no programa de hoje tudo sobre a 20ª edição do Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho. O Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho é um evento que já está há bastante tempo no calendário oficial da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e no qual reunimos sempre centenas de colegas, centenas de membros do Ministério do Trabalho do Brasil inteiro. Os males da terceirização. A terceirização, se ela for adotada de maneira ilimitada, ela pode trazer como prejuízos a redução, a precarização do trabalho. A importância da carteira de trabalho e previdência social. É um documento muito importante porque ele gera toda uma garantia para o futuro desse trabalhador. E ainda, parte da rotina de um profissional valioso. Você vai conhecer um ourives. Leva certo só o final da mão de obra do artista para fazer certo o acabamento da cravação e o polimento final. Tudo isso e muito mais no programa de hoje que está só começando. Olá, está no ar o Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Os desafios políticos e institucionais do MPT e o futuro do trabalho no país foi o tema da 20ª edição do Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho. Realizado em São Paulo, o evento reuniu cerca de 300 membros do Ministério Público do Trabalho de todo o Brasil. O Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho é um evento que já está há bastante tempo no calendário oficial da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e no qual reunimos sempre centenas de colegas, centenas de membros do Ministério do Trabalho do Brasil inteiro para discutir temas que reputamos, em determinados momentos, de maior relevância, com maior contemporaneidade, que a partir dali se busca aprimorar a nossa atuação. A 20ª edição do Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho discutiu durante 3 dias os desafios político-institucionais do MPT e o futuro do trabalho no Brasil. A vice-procuradora-geral do Trabalho avalia que o encontro fortalece as ações do Ministério Público do Trabalho em todo o país na busca da defesa dos direitos conquistados e na luta por melhorias. O Congresso ele é pertinente, bastante atualizado com as questões que estão no momento, né, nos assaltando, nos mobilizando, que são as discussões em torno do projeto de lei sobre a terceirização, questões relativas também ao rebaixamento da maioridade penal. Temos também um projeto de lei no Congresso que regulamenta a emenda constitucional sobre a expropriação de terras em que o trabalho escravo é encontrado, e esse projeto de lei questiona o conceito de trabalho escravo, reduz, o que é muito preocupante, porque nós temos hoje no nosso país ainda essa realidade, essa chaga. Diversas proposições legislativas em trâmite nas duas casas do Congresso Nacional, na Câmara mais do que no Senado, mas no Senado também, com cunho precarizante, e que buscaremos atuar justamente para evitar esse retrocesso, mas não só de medidas envolvendo o Legislativo, mas também de atuações voltadas para o que abrange a atuação cotidiana dos membros do Ministério Público. E daí sim buscar a adoção de políticas públicas, enfim, as medidas mais diversas para que otimizemos, como eu dizia inicialmente, essa atuação e, acima de tudo, os resultados obtidos a partir dela. O cenário político institucional brasileiro e suas repercussões nos direitos sociais foi debatido pelo jurista Celso Bandeira de Mello. Para ele, o momento político vivido pelo país é delicado e que a terceirização tem de ser vista como retrocesso. Significa um enfraquecimento dos direitos do trabalhador. E é curioso que seja sustentada também pelos empreendedores e pelos que se dizem tão a favor de economia, porque é um intermediário a mais que vai ganhar. Então é um absurdo. Então, em vez de alguém arcar com os custos do seu trabalhador, vai ter alguém que vai ganhar nas costas. Para Sebastião Caixeta, ex-presidente da ANPT, é preciso somar esforços para que direitos sociais dos trabalhadores não sejam afetados. E acho que a associação foi muito feliz na escolha do tema. Efetivamente, a gente discutiu o cenário político institucional nesse momento de crise, um momento de ataques dos direitos sociais.
Inclusive, quando se discute uma possibilidade de precarização dessas relações de trabalho com o projeto de lei da terceirização. Enfim, é um cenário apropriado para discutir isso, relacionado também com as atividades institucionais do Ministério Público do Trabalho. Então, a importância do Congresso é justamente essa, trazer colegas do país inteiro para que discutamos assuntos tão importantes para a nossa sociedade. São raras essas oportunidades e foi muito feliz o tempo. E mais um congresso, este sobre democracia sindical, ocorreu entre os dias 6 e 8 de maio em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará. Foram abertas 550 vagas gratuitas para estudiosos do direito, professores, estudantes, sindicalistas e representantes de organizações nacionais e internacionais ligadas ao direito do trabalho. O evento, que recebeu o apoio do Ministério Público do Trabalho, promoveu debates sobre a concepção da democracia para as relações sindicais e a experiência brasileira no direito sindical. O assunto agora é terceirização. O tema tem movimentado Brasília nos últimos dias e mexeu com o restante do país. A liberação da terceirização para todas as atividades das empresas, inclusive as atividades fim, está em discussão desde 2004, quando foi apresentado o projeto de lei 4.330. Para o MPT, a terceirização sem limites pode trazer prejuízos ao trabalhador. A terceirização, se ela for adotada de maneira ilimitada, ela pode trazer como prejuízos a redução, a precarização do trabalho. Essa precarização ela acontece porque os trabalhadores, sem estar vinculados a determinada categoria de profissional que está vinculado à empresa, eles perdem uma série de direitos que foram já obtidos por esses sindicatos, pela atuação dessas entidades representativas. Com isso, ele tem um salário reduzido, muitas vezes também pela terceirização, ele deixa de ter benefícios que são concedidos diretamente pela empresa, como, por exemplo, planos de saúde e tudo mais. Atualmente, a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho determina que as empresas só podem ter terceirizados para as atividades meio, como segurança e limpeza. As relações de trabalho elas têm evoluído e elas têm permitido uma flexibilização do trabalho dentro das empresas. Então, é claro que se eu tenho uma atividade que ela é mais especializada, quando eu contrato uma empresa com essa expertise, eu economizo, eu não preciso treinar meus trabalhadores, não preciso investir, eu já trago todo esse conhecimento pronto. Então, nesse sentido, a terceirização ela é boa. O que não pode se pensar é a terceirização de forma generalizada, retirando da empresa a sua obrigação com as pessoas que estão envolvidas com a produção. Caso seja aprovada, a lei vai possibilitar a terceirização de todas as atividades da empresa, sem restrições. A empresa que presta o serviço só vai poder atuar na área que for especializada e o contratante será responsável por fiscalizar as obrigações trabalhistas. Para a procuradora Adriane Reis, a fiscalização das leis trabalhistas fica comprometida. Porque a fiscalização, quando chega numa empresa, ela está numa determinada empresa, mas os trabalhadores que estão ali prestando serviço não estão necessariamente vinculados àquela empresa. Dificulta, então, primeiro você tem que identificar quem é o verdadeiro empregador para fazer a exigência de todos esses dispositivos legais. Segundo, essa vinculação direta entre empregado e empresa, ela gera uma série de obrigações legais, como, por exemplo, a cota de pessoa com deficiência ou a cota de aprendiz, que é calculada pelo número de trabalhadores da empresa. Quando a empresa ela pulveriza a sua mão de obra em várias empresas terceirizadas, ela impede a incidência, a execução desse tipo de normativa. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara e agora segue para o Senado. Caso os senadores modifiquem o texto, ele volta para a Câmara e depois segue para a sanção presidencial. A seguir, a importância da carteira de trabalho e previdência social. Um minutinho só.
Criada em 1932, a CTPS é um documento que faz parte da vida profissional de boa parte dos brasileiros. A carteira de trabalho e previdência social, ou simplesmente carteira de trabalho, garante o acesso a direitos como seguro-desemprego, benefícios previdenciários e FGTS. Ela já tem 83 anos e é o documento mais importante do trabalhador. Já sabe qual é? Carteira de trabalho? A própria. A carteira de trabalho e previdência social é indispensável ao trabalhador. Aqui estão informações importantes que permitem acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios previdenciários e FGTS. O documento foi modernizado. Desde 2012, deixou de ser preenchido à mão e passou a ser impresso em material mais resistente, com código de barras e ligado a um sistema totalmente informatizado. Bruno acaba de ser aprovado em um processo seletivo de uma empresa privada. Ele não vê a hora de ter a carteira assinada pela primeira vez. É o início de uma carreira, né? Assim eu espero. E tirei a carteira de trabalho recentemente porque eu passei num concurso e eu precisava dela para assumir o meu cargo. O empregador, ao receber a carteira de trabalho, obrigatoriamente ele tem que emitir um recibo e tem 48 horas, ou seja, 2 dias para preencher os dados que ele entender necessários e devolver este documento ao trabalhador. É um documento muito importante porque ele gera toda uma garantia para o futuro desse trabalhador. O advogado ainda explica que os registros na carteira de trabalho e previdência social devem ser feitos com detalhes. Todos os dados referentes ao contrato de trabalho, tipo valor de salário, promoções, reajustes salariais, concessão de férias, concessão de qualquer outro benefício originário da lei ou das convenções coletivas de trabalho. A retirada da carteira de trabalho e previdência social é gratuita. Segundo o subsecretário de Trabalho no Distrito Federal, em Brasília, são emitidas cerca de 12 mil carteiras todos os meses. Números que refletem o crescimento do trabalho formal e a inserção dos jovens no mercado. Que representa que nós temos uma camada da juventude, porque a maior parte é entre os jovens, né? É uma camada muito grande que está chegando no mercado, né? Iniciando. A juventude hoje ela tem buscado essas informações, né? A mídia tem colaborado muito, né? E com isso nós temos hoje em torno disso aí, em torno de 60% a 70% são carteiras, né, destinadas ao público jovem que está ingressando. E é importante, né, até para a conscientização de que o trabalho tem que ter a carteira de trabalho. A revista MPT traz agora ações realizadas pelo Ministério Público do Trabalho em todo o país e até no mundo. Confira. MPT faz parceria com o governo dos Estados Unidos na área de TI. O Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, e o Procurador do Trabalho, Luiz Fabiano de Assis, participaram em Washington do ciclo de oficinas de cooperação técnica sobre tecnologia da informação e inteligência. Os contatos são mantidos há pelo menos 12 meses com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos e suas principais agências, a Administração de Segurança Ocupacional e Saúde e o Escritório de Estatísticas do Trabalho. Além das oficinas, a proposta do encontro de Washington foi avançar na redação de acordo bilateral para compartilhamento de experiências e boas práticas em assuntos de interesse comum. Rio de Janeiro se mobiliza contra o trabalho e a exploração sexual de crianças. O Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil do Rio de Janeiro planeja uma mobilização contra a exploração sexual e de mão de obra de crianças nos dias 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A iniciativa tem o apoio do Ministério Público do Trabalho, um dos participantes do fórum. O objetivo do grupo é promover uma ampla ação de conscientização voltada aos caminhoneiros no dia 18, para combater a exploração infanto-juvenil nas estradas brasileiras. Já no dia 12, será distribuído material sobre os prejuízos causados às crianças submetidas a trabalho, além das punições para quem realiza esse tipo de contratação irregular. Secretaria de Educação do Tocantins toma medidas para evitar assédio moral.
O Ministério Público do Trabalho e a Secretaria de Educação do Tocantins firmaram um acordo que visa coibir a prática de assédio moral nas escolas públicas estaduais. Em audiência, foi assinado o termo de ajuste de conduta em que a Secretaria garante orientação dos gestores no prazo de 180 dias para que não pratiquem atos que possam ferir a dignidade dos trabalhadores. Para intensificar a importância do tema, a Secretaria vai promover campanhas educativas periódicas, com a realização de palestras direcionadas, em especial aos que exercem cargos de chefia. O acordo ainda prevê a manutenção da ouvidoria, incluindo pelo menos um professor que não possua cargo de gestão. O termo é válido para toda a rede pública de ensino do estado do Tocantins. A multa por descumprimento das obrigações assumidas é de R$ 35 mil. Em instantes, parte da rotina de um profissional valioso. Você vai conhecer parte da rotina de um ourives. A gente volta já. Fabricar e reparar joias de forma artesanal. Esse é o trabalho do ourives, uma das profissões mais antigas da humanidade. Parte da rotina desse profissional valioso você confere agora no quadro Meu Trabalho. Uma das profissões mais essenciais do nosso comércio. Um trabalho importante, por exemplo, para os casais apaixonados no primeiro passo do matrimônio com a compra das alianças de casamento. Estou falando do ourives, aquele profissional responsável pela produção do bem de consumo que mais chama a atenção dos olhares femininos. E hoje, no quadro Meu Trabalho, você vai conhecer um pouco mais deste profissional. É o joalheiro Wander Tavares. Minha profissão iniciou em Patos de Minas, na verdade. Eu recém-chegado do seminário, já tinha uma experiência em fazer correntes e tive a felicidade de conhecer um grande mestre que chama José Bonfim, na minha cidade natal, Patos de Minas. Lá iniciei a minha vida profissional como ourives, realmente como era há muito tempo atrás, nos anos 50, próximo aos anos 60. E o tipo de equipamento, como é que funcionava? Era muito precário na época? Como é que era? Com certeza, existia pouca tecnologia naquela época, era uma coisa assim realmente artesanal. Então, o início de tudo isso aí, era a base de tudo, eram as alianças de casamento, ou seja, as alianças de noivado. E aprimorando, já a partir disso aí, outras coisas vieram. E realmente eu tive a felicidade, porque era um profissional muito completo e ensinou de um todo, uma polivalência na arte de joalheria. O que de mais importante naquela época ele te ensinou que você trouxe até hoje? Seja um profissional completo, seja sincero e de um caráter ilibado. A maior malandragem nesse ramo aqui é vender confiança e entregar satisfação. De 30 anos para cá, o que mudou realmente? Você estava falando dessa questão da profissionalização dos equipamentos, que hoje é mais fácil? Hoje é muito mais fácil, hoje tem equipamento para tudo. Hoje a tecnologia, você consegue fazer uma joia computadorizada. Leva só o final da mão de obra do artista para fazer o acabamento da cravação e o polimento final. Mas muitos clientes ainda gostam daquela forma artesanal, não é isso? Com certeza, a joia exclusiva. Esse é o grande apelo, na arte de joalheria. Você tem uma exclusividade, é como você tem uma impressão digital. As alianças hoje, são mais detalhadas. A joia hoje, você vê uma joia dessa daqui, com turmalina verde, com cravação, de diamante. É uma peça única, você pode repetir várias peças, mas sempre vai ter alguma coisa que é um toque pessoal, que a pessoa exige, o talhe da pedra, a cor, certo? E já tem quanto tempo que você está no ramo? Fizemos 50 anos de joalheiro, que foram completados agora em novembro do ano passado.
Agora, como profissional, o que é a satisfação profissional do seu trabalho como joalheiro, né, com essa arte de confeccionar joias? O que isso profissionalmente te dá de satisfação? A minha satisfação é ver a satisfação do cliente. É de realmente, certo, ver que toda a encomenda, como foi feita, ela foi na íntegra, certo, aprovada. Essa é a minha satisfação, de ver a alegria, certo, do cliente, de ver, certo, a joia dele, certo, como uma peça única. Dentro da produção de uma joia artesanal, de uma cravação, será que você pode mostrar pra gente como é que funciona? Com certeza, faço questão de você ver a área de produção, para você ver que é uma coisa simples, mas só depende da arte. Vamos lá, então. E já aqui na oficina, tem como você mostrar para quem está assistindo ao Trabalho Legal como é que funciona o seu trabalho, quais são os equipamentos utilizados? Com certeza, é simples de mostrar isso aqui. A arte do Ourives, certo, já começou, assim como vocês estão vendo, são as mesmas coisas, certo, já de muito e muito tempo. Para vocês terem ideia, a arte, certo, do Ourives já tem relato, inclusive, num sítio arqueológico que começou há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. O que você está fazendo aí agora? Isso que você está presenciando aqui, certo, já é a cravação de um diamante num anel. Então esse trabalho aqui é feito primeiramente, certo, com o buril, uma ferramenta simples que desde certos tempos antigos já se utilizava isso aí. E aqui, certo, uma graneteira, que é o que segura, certo, o diamante, fazendo o granito em cima, certo, da pedra. Agora é um trabalho bem minucioso, né? É um trabalho manual. É um trabalho que requer arte. Depois desse processo de polimento, a joia já está finalizada, pronta para o cliente usar ou ainda tem mais algum procedimento? Não, aqui é só a limpeza final. Mas é uma coisa que, certo, é tão simples, né, que não vai ser demonstrada aqui. O que é importante, certo, é a obra-prima, certo, apresentada aqui, depois de cravada e toda, certo, acabada com o polimento final. E o quadro Meu Trabalho encerra mais uma edição, agradecendo a presença do nosso entrevistado e também quebrando o protocolo, que além do trabalhador entrevistado, é o meu pai. Muito bacana, né? E você pode participar do nosso programa enviando e-mail para, anote aí, trabalholegal.pautas@gmail.com. Já para conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br e também o Facebook ou canal no YouTube. O programa de hoje termina aqui. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro.